Bloco 3, gente, tá? Aula 5, então, das testemunhas. As testemunhas, gente, ela ganha um capítulo inteiro no Código de Processo Penal, tá? O capítulo 6, então, vai do 202 até o 225, falando só sobre testemunhas, tá? O 202 fala assim: toda pessoa poderá ser testemunha, ponto. Esse é o teor do artigo 202. Porém, no decorrer dos artigos, ele vai discorrer a forma, quem pode, como pode, a classificação de cada testemunha, o momento em que cada testemunha vai ser ouvida, como cada testemunha vai ser ouvida, as consequências de uma testemunha não comparecer em juízo, tá? Então, é algo assim, mais complexo do que a gente pensa, tá? Porque afinal de contas, dependendo da situação, testemunha é tudo num processo, tá? Então, testemunha, o que é ser testemunha, né? Testemunhar é você presenciar algo, tá? Então, você não só precisa presenciar, você tem que ter certeza do que você viu, tá? Então, ou do que você ouviu, ouviu, enfim, a gente fala ali que a doutrina fala que é aquele que percebe algo pelos seus sentidos, né? Mas acho que mais difícil, né? Acho que mais caracteristicamente é você ver ou ouvir alguma coisa, né? Senão é mais complicado, né? Sentir alguma coisa é mais difícil, né? Testemunhar alguma sentindo. Eu senti o tremor do chão, mas não ouvi nem vi nada. Acho que não, né? Mas enfim, né? É colocado assim justamente para não ter aí muito problema de terminologia, né? O testemunho, ele é um meio de prova, então, tá? Então, é uma das fontes de prova aí no processo penal, tá? Ela é classificada lá como os meios de prova. As características do depoimento, então, gente, da testemunha, é que ela tem que ser judicial, né? A testemunha tem que ser ouvida judicialmente. A testemunha ouvida durante o inquérito extrajudicialmente, que não ratifica o teor do conteúdo do que depôs na fase judiciária, né? Perante o contraditório em ampla defesa, então não tem valor nenhum, tá? Então, vai ser considerado testemunho a partir do momento que for prestado perante o juiz, né? E outra característica é a oralidade, tá? Não tem como alguém testemunhar por carta, testemunhar por escrito, ela tem que ser ouvida perante o juiz, tá? A única exceção aí é o presidente e o vice-presidente da República. Esses sim podem testemunhar por carta, daí, tá? Por escrito, reduzir a termo e enviar ao judiciário. São as únicas duas hipóteses, as únicas duas exceções aí são essas duas figuras, tá? O presidente e o vice-presidente, tá? Fora isso, não tem como, tá? Tem que ser oralmente. Tem que ser objetivo, né? Então, as perguntas aí para as testemunhas devem ser objetivas, que nem eu comentei com vocês anteriormente, né? Tem que ser perguntas sempre relacionadas ao caso, né? O caso passado, aí a experiência passada. E tem que ser perguntas sem ser valorativa ou opinativa, né? O que você acha? O que você pensou ser? O que você acredita que era? Você acha que ele é culpado? Não, tá? Sempre relacionados ao caso, objetivamente, tá? Um exemplo disso, né? Até mesmo pelo cunho aí que a testemunha ela tem que narrar o caso, né? Narrar o fato em si. Ela não pode sair, eu acho que eu vi fulano, ou fulana falou para ciclana que falou para mim. Putz, aí você já foge totalmente aí de uma cadeia, né? Claro, essa testemunha aí que ouviu falar é a testemunha indireta, né? Ela tem aí ela tem essa previsão, ela é possível, mas já a sua veracidade já é um pouquinho contestável, né? Mas
Então, e a retrospectividade também é uma outra característica aí da testemunha. Por quê? Porque ela tem que se referir a fatos passados, né? Não é uma sessão de espiritismo, né? Fatos futuros, previsão do futuro, né? Então, tem que ser fatos passados, tá? A classificação doutrinária, então, gente, as espécies de testemunhas, aí a gente vai ter essa distinção, tá? Então, a gente tem a arrolada, que é a expressamente requerida pelas partes. A referida, ela surge no depoimento de uma testemunha, arrolada pelas partes. Então, durante o testemunho de uma testemunha que foi arrolada aí pelas partes, ou pelo MP ou pela defesa, cita-se o nome de uma outra testemunha, né? De uma outra pessoa que estava no local e que viu. Aí, essa testemunha é chamada de referida e ela deve ser chamada também ao processo para testemunhar também, tá? Não é incomum isso, é bem comum, na verdade, tá? As numerárias, as testemunhas numerárias são aquelas, então, arroladas pelas partes, né? No caso do Ministério Público na denúncia, a denúncia aí vai ter que conter as testemunhas, tá? No máximo da permitida para o procedimento. E as da defesa vão ser arroladas no primeiro momento em que a defesa se pronunciar no caso, tá? Aí também é a quantidade máxima pro procedimento específico ali daquele processo, tá? 8 no procedimento ordinário, né? 5 no procedimento sumário e 3 no procedimento de contravenção aí, tá? Que daí vai até mesmo do juizado especial, tá? Então, extranumerárias são as não consideradas dentro do número máximo, não se compreende no número máximo de testemunhas aquelas que não prestam compromisso e as testemunhas referidas, tá? Então, a testemunha que surge no depoimento de uma testemunha é a referida, ela não integra esse rol numerário, tá? E os informantes e o ofendido também são consideradas extranumerárias, tá? Também não influenciam no número máximo de testemunhas, tá? A gente tem a direta e a indireta. Então, a direta e a direta é aquela que a gente fala, é a testemunha ocular, né? Ela viu efetivamente o que aconteceu, né? Ela ouviu, ela estava do lado, né? A briga aconteceu no quarto do lado e ela ouviu tudo, tá? Então, essa é a testemunha direta. Já a indireta é a que ouviu dizer, né? Então, ninguém sabe quem matou fulano, mas todos no bairro sabem e falam que foi ciclano, tá? Não é incomum isso também, gente, nos procedimentos do júri, ter essa característica. Ninguém mal sabe quem é, mas todo mundo no bairro fala e ouviu falar que foi o fulano de tal que matou a outra pessoa, tá? Então, essa também é a testemunha indireta, tá? Então, por ouvir dizer, testemunhas, prova de segunda mão, a gente fala, tá? Mas não é incomum que às vezes essa seja o único depoimento do caso, tá? Não é incomum, ainda mais em procedimentos do júri, né? Às vezes traficantes que matam outras pessoas em lugares, as pessoas têm medo de falar, né? Medo de falar que viu, medo de testemunhar. Então, elas falam assim, todo mundo no bairro sabe, todo mundo no bairro viu. Ou por meio de denúncia anônima, né? O Disque Denúncia. Então, também pode ser considerada assim também, tá? A testemunha de ouvir dizer não tem nenhuma responsabilidade por seu testemunho, tá? Mesmo que ela não corresponda à verdade. Além disso, seu depoimento quanto ao fato não poderia ser explorado contraditoriamente, pois ela não é fonte originária dos fatos. Essa é a opinião do professor Badaró, tá? O professor Badaró aí, da mesma linha do professor Auri Lopes, eles são bem garantistas, tá? Então, eles consideram que a testemunha do ouviu dizer não deveria ser nem considerado testemunha, tá? É bem difícil você aplicar esse posicionamento doutrinário deles,
quando você não tem mais nenhuma outra forma de chegar ali ao autor da infração, tá? Então, às vezes, na prática, você considera essas testemunhas, ainda mais quando elas vêm por meio de denúncia anônima, né? Denúncia anônima é justamente a pessoa tá com medo, a pessoa não quer não quer nem que saiba quem que tá denunciando, né? Então, é uma característica aí, tá? O dever, então, de depor, em regra, toda pessoa tem o dever de depor quando ela for testemunha em um caso, tá? Sob pena de condução coercitiva. E além de condução coercitiva, o juiz pode fixar uma multa para essa pessoa por ela não ter ido depor, tá? E ela pode responder também por crime de desobediência, porque o juiz é uma autoridade, né? O juiz não é só uma autoridade dentro ali daquele procedimento, o juiz é uma autoridade judiciária, né? Então, se ele está determinando que alguém vá depor, essa determinação, ela não tem algo assim, não quero ir, né? Não, ela tem que ir. Então, pode responder aí pelo crime de desobediência, tá? Além de ter que pagar, arcar com todo o valor aí das diligências. Então, foi um oficial de justiça intimar pela primeira vez, ela não foi. Foi na segunda vez, ela não foi. Aí foi feita a condução coercitiva, tá? Então, ela, primeira e na segunda vez também não foi, daí o juiz fixou multa, não foi, condução coercitiva. Todas as custas desse procedimento aí, é ela que vai arcar com isso, né? Porque foi ela que deu causa, tá? Então, essa também é uma característica, tá? A testemunha, ela presta o compromisso legal de dizer a verdade, então ela não pode mentir, tá? Caso ela minta e depois se arrependa, né? Se retrate, tem essa possibilidade? Tem. Essa retratação, ela deve ser feita antes da sentença, tá? Porque daí a gente considera arrependimento eficaz e o crime não é punível, tá? É a mesma ideia da teoria geral ali, parte geral de direito penal, né? O arrependimento foi eficaz? Foi. Pune-se? Não, né? Então, se a pessoa se arrepender de ter mentido e fizer isso antes da sentença, beleza, fechou, tá? Então, não tem mais esse detalhe. Gente, tem algumas figuras, tem algumas pessoas que são dispensadas de depor, tá? Dispensadas assim, elas não são obrigadas a depor e não devem ser obrigadas a depor, tá? Essas pessoas que não são obrigadas a depor, elas estão previstas lá no 206, tá? E a gente sempre tem que lembrar do CAD. Lembram do CAD? Cônjuge, ascendente, descendente, irmão, tá? Além disso, além do CAD, a gente vai ter afim em linha reta, que é o cônjuge, ainda que desquitado, né? O irmão, o pai e a mãe, tá? Ou o filho adotivo do acusado. Então, é o CAD, cônjuge, ascendente, descendente, irmão, pai e mãe, né, no caso, que é ascendente e descendente, e o filho adotivo também não precisa. Os parentes não estão dispensados de dizer a verdade, tá? Não estão dispensados do dever de depor, então tia, primo, tá? Tem que dizer a verdade, tá? Porém, vejam, tem uma previsão aí no Código Penal de que essas pessoas, elas não responderiam por ocultação, né, do criminoso, ajuda à fuga, tá? Então, é um pouquinho diferente nesse caso. A pessoa, ela não vai responder por ter auxiliado aí a impunidade, né, daquele agente. Mas ela tem o dever de dizer a verdade, tá? Então, tem essa característica, tá? Os diplomatas também podem se excusar a depor fora dos seus respectivos países, então tem mais essa outra característica aí, né? Os diplomatas, eles podem se negar a depor, eles só podem ser obrigados a depor no seu país de origem, até mesmo porque, lembrando, gente, o diplomata que exerce a sua função em um outro país, ele se submete às leis do seu país, tá? A diplomacia é como se ele fosse uma prorrogação do Estado
do seu estado natural no país. Ele só não vai ser imune aí ao cometimento de crimes comuns, tá? Então, um homicídio. Teve o caso de um diplomata aqui famoso, né, que matou a esposa aqui. Então, o crime comum aí é um pouquinho diferente daí, tá? Mas outras questões ele responde pela legislação do país dele, não do nosso, tá? São proibidos de depor, então, gente, outro detalhezinho. Aqui eu tô discorrendo aí de forma batidona, assim, sequencial, todos os artigos que eu comentei para vocês, tá? Então, depois vocês leiam um por um, do 202 ao 225, tá? O capítulo 6 inteiro do Código de Processo Penal, tá? Todo ele vai falar sobre a testemunha, tá? Então, quem não deve, quem não precisa depor e quem não pode depor, as pessoas que, em razão da sua função, têm aí uma escusa legal para não depor. Então, os ministros, dependendo da profissão, o psicólogo, o padre, tá? O padre, ele não pode depor porque ele tem conhecimento aí de confissões, né? O psicólogo também, ele não pode depor, ele é proibido de depor, tá? Claro, o que pode acontecer nesse caso? O psicólogo ou o padre, se eu sou o interessado, né? Eu sou o agressor, digamos assim, o réu, e eu confessei que eu cometi um crime pro meu psicólogo, pro meu psiquiatra, tá? Ou eu comentei com o meu psiquiatra, estou em tratamento e comentei que tinha intenção, já tinha ideado cometer um crime, né? Aí eu autorizo o meu psiquiatra a falar, depor, né, que eu estou em tratamento, que eu já tinha a intenção de cometer o crime, mas desde que, vejam, a parte interessada desobrigue aquele personagem proibido de depor, desde que haja essa desobrigação. Aí a pessoa pode depor, tá? Então tem que ter uma espécie de autorização, né? Uma autorização do interessado ali, tá? É um pouquinho diferente, tá? Então, lugar de depoimento. Gente, o lugar de depoimento está previsto lá no 792 caput do CPP, tá? E, em regra, é a sede do juízo, tá? Então, tem que ser perante o juiz. Claro, vamos supor que a testemunha tenha se mudado para outro estado ou para outra cidade e não consiga se deslocar, tá? Não seja encontrada ou não consiga se deslocar. Esse ato ele pode ser derrogado aí por meio de carta precatória, tá? Isso pode acontecer. Aí vai para o outro juízo ouve. Uma coisa interessante que a gente tem que lembrar, só fazendo um comparativo, tá? Até o depoimento do réu, né? O depoimento do réu aí também, dependendo da circunstância, pode ser feita por meio de carta precatória. Vamos supor que ele esteja preso em outro estado, né? Em Santa Catarina e aqui é Paraná. Então, a oitiva, né, desse réu, a gente, de repente, conseguiria aí que ele fosse ouvido em outro estado, tá? Por meio de carta precatória. Outro juiz vai ouvir, né? Vai cumprir o ato. Isso não acontece, gente, só fazendo esse comparativo. Isso não acontece na justiça castrense. O Código de Processo Penal Militar não autoriza isso. Então, vamos supor lá, o PM, o soldado, ele tá preso e ele tá sem receber o seu soldo, tá? Dependendo da circunstância, o soldo é suspenso. E ele tem que se deslocar. A vara de inquéritos militares é aqui em Curitiba. E o que responde pelo Paraná inteiro, né? Só tem essa vara que a gente não tem outras varas. Então, independente de onde ocorrer o crime, quando for o momento da oitiva aí desse réu, ele vai ter que vir até Curitiba. O réu tem que vir. As testemunhas podem ser ouvidas por precatória? Podem. O réu não. O réu tem que vir. E o juiz aqui da vara militar, ele não autoriza que seja ouvido por carta precatória. E não tem a justificativa que seja feita. É por falta de dinheiro, não tem condições. Tem que vir,
tá? Então, essa é uma característica aí da justiça castrense, só para fazer esse parênteses aí, tá? Então, as testemunhas, elas podem ser ouvidas, né, por precatória, quando for ouvida, e a súmula 155 do STF, a gente fala que é relativa à nulidade do processo criminal por falta de intimação da expedição de precatória para inquirição de testemunha. Por quê, gente? Veja, vamos entender essa súmula aí. Tecnicamente, a testemunha, o ato aí da testemunha também tem que ser presenciada pelos advogados, tá? Então, eles têm que estar presentes, ou eles têm que, no mínimo, participar do ato, ou ter um advogado de defesa lá na outra comarca que essa testemunha for ouvida. A falta de intimação aí constitui nulidade relativa. Lembrando que a nulidade relativa, ela tem que ser comprovada o prejuízo, tá? Para ser considerado e para esse ato ser refeito, tá? Então, não é uma nulidade absoluta, tá bom? Então, essa também é uma outra característica aí, tá? Também pode ser feito por videoconferência, é um pouquinho mais difícil a videoconferência por conta da tecnologia, né? Tem lugares aí que não tem tecnologia e tem pessoas que não tem como fazer uma videoconferência, não tem conhecimento para tanto, tá? Então, a videoconferência hoje, atualmente no nosso estado, não é uma unanimidade, tá? Há essa possibilidade, mas já é um pouco mais difícil disso acontecer, tá bom? Na próxima aula a gente já continua, tá?